século 52. Numa distribuição Comev. Oi, aqui fala John Hillis com informações sobre o trânsito. Estou no cinturão da cidade, onde uns 20 ou talvez 24 carros perderam o controle simultaneamente. Pelo que podemos ver, o trânsito está engarrafado em todas as principais vias. Tracy! Aparece, querida! Está se escondendo da mamãe? Não se esconde da mamãe! Aparece, Mike. Para de brincadeira. Judy. Para onde você foi? O Arrebatamento 2. Começa a perseguição. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Charles, dá um tempo, é muito cedo, volta depois. São 10 horas, se vista, somos necessários na central. O único lugar que eu quero estar é na cama. Tchau. Nós ficamos ligando para você 2 horas e você não atendeu o telefone. Não é isso, a campainha está desligada. Está tudo um caos. Há informação de falta de energia por toda a cidade. Vários acidentes de carro e até quedas de aviões. Mas o que aconteceu? Parece que muita gente apenas desapareceu. Inclusive Jorge. Desapareceu? Mas eu o vi há umas 4 horas. Trabalhamos ontem a noite toda. A esposa dele ligou pela manhã. Ele sumiu. As crianças também. A verdade é que recebemos centenas de queixas de pessoas desaparecidas só aqui. O que aconteceu? Não sabemos. E é o que temos que descobrir. Às 7h23 dessa manhã, o que conheciam sobre o mundo se modificou. Estimativas de desaparecidos atingiram as centenas de milhares. Em termos nacionais, a informação é de milhões. Em termos mundiais, eu não faço ideia. O presidente declarou estado de emergência nacional. A lei marcial foi estabelecida. Alguma estimativa de quantos agentes sumiram? Não podemos localizar, pelo menos dúzias dos nossos. Oficialmente, Donald Parker e George Harris estão confirmados como desaparecidos.
Isso irá lhes afetar de uma forma pessoal. Mas eu preciso de vocês aqui. Está um caos lá fora. É nossa tarefa descobrir o que aconteceu. Precisamos restabelecer a ordem. Cada um vai ter um trabalho difícil a concluir. Cada um receberá as pistas que tivemos. Nossos relatórios estarão com vocês durante a próxima hora. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Tudo o que posso dizer é boa sorte. É aqui. Só faltam 623. Pois não? Sr. Fulton, eu sou o agente Baker e este é o agente Riley, FBI. Pois eu mostrarei a ele quão grandes coisas deverá sofrer em meu nome. E imediatamente caíram de seus olhos como que escamas, e ele recebeu de volta sua visão, levantou-se e foi batizado. É uma fotografia dela. Bonita, não era? Fomos casados por quase 14 anos. Lamentamos por sua perda, senhor. Não queremos tomar seu tempo, só queremos fazer algumas perguntas. Vocês querem beber alguma coisa? Não, obrigado. Será que pode nos descrever o que aconteceu pela manhã? Estamos atrasados de novo. É a segunda vez esse mês. Detesto me atrasar. Desculpe, eu não achei a chave. Eu sei. Mas eu detesto. Ah, pegou o almoço? Almoço? Olha lá! Olha aquele bar que os Williams compraram. Você sabe quando foi? Eu só olhei para o lado um momento. E ela sumiu. Os senhores sabem o que aconteceu? Não sabemos. Ô, amigo. Tem um dinheirinho? Sabe, estou pensando que sou um felizardo. Ninguém da minha família sumiu. A não ser a minha cunhada. Rebecca ficou muito abalada. E aí, como está indo a gravidez? Está indo bem. É uma boa sensação saber que estamos trazendo alguém para esse mundo. Você estava precisando. É verdade. E vamos ter muito mais. Nós queremos ter uma família grande. Sério? É. Legal. É?
Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Peter McCollum. Bem-vindos a Ponto de Vista. Hoje teremos vários convidados bastante ilustres. A primeira é especialista em pesquisas ecológicas na Universidade da cidade, doutora Claire Holt. A seguir, o Dr. Edward Wilkins, da Igreja Evangélica da cidade, e presidente emérito do Seminário Teológico Alpha. E por último, porém certamente tão ilustre, o Dr. Jason Hirsch, presidente da Fundação de Astrofísica e Extraterrestres. Hoje à noite, o tópico que está sendo comentado por todos. O que aconteceu com todas as pessoas? Eu fui contada. Eu também fui contado. Também fomos contados. Você foi? Trazido para você pela Secretaria Nacional de Censo de Emergência. Nós contamos com você. Gaia, como me refiro à Mãe Natureza, é um organismo vivo possuindo grande poder no sentido de levar adiante ou extinguir a vida. Acredito que foi a maneira própria de Gaia se livrar da influência negativa da superpopulação. É uma teoria muito interessante, doutora, mas houve também aqueles que informaram ter visto OVNIs levando consigo essas pessoas em massa. Só nas últimas décadas, mais de um terço da população dos Estados Unidos acreditava em OVNIs ou informou ter sido sequestrada. Bom, por mais divertidas que tais informações possam ser, não há evidências científicas de que... Os dois estão enganados. Foi um evento previsto há milhares de anos pelos profetas da Bíblia. É o chamado... Esta noite houve informações de troca de tiros no centro da cidade. A agência global foi auxiliada pela Guarda Nacional no sentido de combater a revolta de uma gangue local. O tiroteio foi especialmente pesado há poucos instantes, quando o prédio que está atrás de mim foi tomado pela polícia. Houve um grande número de feridos e foi confirmado que 12 pessoas foram mortas. Tenente, o senhor poderia nos confirmar quantas pessoas morreram? Por que isso está acontecendo? São antigas escrituras, doutora, e não são diferentes de outras culturas do mesmo período. Muitas culturas antigas possuem obras de arte e religiões que apontam diretamente para a visita de extraterrestres. Os distúrbios ocasionados por extremistas continuam a ocorrer. Não estou vendo! Não é Deus! Não se deixe cegar pelo que o governo está tentando fazer! Vocês têm que enxergar! Outras notícias são... A única crença que causou algum bem nesse mundo foi o humanismo secular. A tradição judaico-cristã nada fez, só obstruiu a busca científica e escravizou o intelecto de milhões de pessoas. A ciência tem validado a Bíblia repetidamente. Deus concretizou uma das grandes profecias diante de nossos olhos. Então por que ainda está aqui, doutor? Debate ao vivo esta noite. Voltaremos no instante em Pontos de Vista. Vamos entrando. Eu estava fazendo um chá. Não querem tomar uma xícara? Não, obrigado. Faz tanto tempo que aconteceu. Que estava começando a pensar que ninguém iria vir. Desculpe, aqui temos muitos casos para investigar. Eu não era filha verdadeira, mas eles me tratavam como se fosse. Jamais tiveram filhos. Não podiam. Eu era enfermeira. A saúde dela não era boa. E ainda mora aqui? Eles me deixaram a casa. Eu acho que devo assumir que estejam mortos. Estão mortos, não estão? Se pudesse descrever da melhor forma que se recorda, o que aconteceu exatamente naquela manhã? Na verdade, foi bem lindo. Lindo? Lindo, sim. Como ela está hoje? Está bem descansada hoje.
Lindo, sim. Eles passaram a vida inteira se amando tanto, tanto. Me pareceu justo que fossem levados assim também. É muito estranho. As pessoas desaparecendo, ninguém sabe o que acontece com elas. É? Quem é o próximo da lista? Catherine Harris, a esposa do George. Sinto muito. Ele era um homem bom. Não estamos obtendo respostas, apenas preenchendo relatórios. Bem, às vezes o trabalho é assim mesmo. Segura aí, vamos lá, segura, vai. segura. Bota força. Me ajuda aí, vai. Anda, vai. A gente vai entrar. Boa, muito bom. Beleza, vamos entrando, galera. Vai entrando, isso aí. John, meu amigo. Nós já Abrigo abrimos. cristão E vai metropolitano. É verdade. Por que não entramos? Para ver o que Deus tem guardado para nós, hein? Você primeiro. Valeu. Vá. O serviço foi criado às pressas. Com os desaparecimentos, muitas pessoas necessitam de cuidados psicológicos. É aqui. Por que a segurança? Algumas representam perigo para si mesmas. Não demorem, a Sra. Harris passou por uma crise. Obrigado. Catherine? Oi. Adam, o que faz aqui? Nós viemos almoçar. Soubemos que a comida aqui é maravilhosa. Lembra do Charles, não é? Senhora. Ah, mas eu tô horrível. Eu detesto quando alguém me vê assim. Cat. Está linda, como sempre. Eu sinto tanto. Eu sei que deve ser difícil. Também sinto falta do Troy, da Tânia, de todos. Obrigada. Me conte o que lembra daquela manhã. Bom, George chegou e já estava amanhecendo. Eu já estava preocupada. Eu sei. Ai, que horas são? São quase 6:30. Ai, eu vou levantar. Tenho que acordar as crianças para ir para a escola. Não. Espera um pouco. Os meninos podem esperar um pouquinho. Oh. Afinal de contas, a gente não fica muito tempo sozinhos. Eu estou cansada do seu serviço disfarçado. Eu sei.
E estou cansada do seu cavanhaque. Não gosta dele? Não. Faz cócegas. Ai, o Troy sentiu sua falta ontem à noite. Ele queria que você lesse aquele livro de histórias bíblicas para ele. Você podia ter lido. Não, não é a mesma coisa. Mas poderia ser. Pensou mais sobre o retiro familiar da igreja. As crianças estão loucas para ir. Tanta gente desconhecida. Catherine, são boas pessoas. Vai se divertir. Sabe, desde que começou a frequentar a igreja há 2 anos, eu não sei, eu acho que você não... Que não amo você. Não é isso. Amo você mais do que já amei na minha vida. Amor, eu sei que me ama. É que... Vá com a gente. Por favor. Posso pensar um pouco? Agora eu tenho que acordar as crianças. Papai, leia o livro. Hã? A história de Jonas e o peixe grandão. A baleia. Muito bem. Vamos ver o que eu posso fazer. A história de Jonas. Já escovou os dentes, mocinha? Não. Lê bem alto, papai. Tudo bem, filhinha. E aí, campeão? Vamos ver o que temos aqui. Bem, era uma vez um profeta de Deus chamado Jonas. Deus o mandou ir para uma grande cidade, mas Jonas não queria ir. Por favor, Deus, não me mande para aquela cidade. Meus filhos haviam sumido. E eu saí de casa e nem olhei para trás. Eu não acreditei nele. Mas estava certo. George disse que iria acontecer. Acontecer o quê? Ele chamava de arrebatamento. É um bom palpite, mas não pode ser isso. O arrebatamento? É uma boa teoria, mas eu tenho certeza de que não pode ser isso. Mas o que é o arrebatamento? É uma história da Bíblia. Jesus deve voltar um dia e levar os cristãos desse mundo. Eu ouvia muito falar nisso na escola dominical. Você é evangélico? Sou.
Quando eu era criança, sempre ia à igreja. Sou uma pessoa de bem. Mas, de qualquer maneira, as pessoas deverão ir voando pro céu ou coisa parecida. É uma ideia muito louca. Essa é a hora apropriada para ideias loucas. E aí, você não vai jantar lá em casa hoje? Rebeca vai fazer um fettuccine de frango. Se estou lembrando direito, é seu prato favorito. Não, muito obrigado. Eu preciso dar uma passada lá na casa da Cat. Já está vazia há algum tempo. Mesmo assim, valeu. Espere um pouco. Alô? O quê? Tudo bem, eu já vou pra aí. Rebeca está no hospital. Rebecca Baker, por favor. Quarto 8. Calma É minha aí, mulher. senhor. Minha mulher está aí dentro. Eu quero ver a minha mulher. Senhor Baker, quero falar com o senhor. Olha, eu vou ficar ali no corredor. Senhor Baker, sua esposa está descansando. Ela está bem. Infelizmente, o bebê não pôde ser salvo. Era um menino. Eu sinto muito. Eu posso vê-la. Pode. Charles, me perdoa. Eu perdi o bebê. Não é culpa sua, meu amor. Não é sua culpa. E talvez eu não tenha mais filhos. Tudo bem. Sempre falamos em ter tantos filhos. Eu sinto muito, Charles. Eu também. Podem levantar, queridos. Obrigada, mamãe. Obrigada. Cat conseguiu de novo. Estava ótimo. Ah, para com isso. Você come o meu fettuccine toda vez que vem aqui em casa. Não, mas dessa vez você se superou. Ah, você acha? Acho. Então vai lavar a louça. Vamos, você lava e eu enxugo. Eu enxugo. Olha só, eu sei que você diz a verdade, mas Buda falou a verdade. Maomé falou a verdade. Maomé, qual a sua religião dessa semana? Aí, eu leio muito, não há nada de mal nisso. Eu acredito em um pouquinho de tudo e tento manter a minha mente aberta. Tá, tudo bem. Há uma certa verdade em todas essas religiões. Por isso é que são tão perigosas. Vou te mostrar uma coisa. Cada palavra deste livro é verdade. É a história da relação de Deus com os homens e a separação do homem de Deus.
Então, um dia Deus veio até aqui e viveu entre nós, os homens. Ele experimentou nossa dor, nosso sofrimento e nossas alegrias. E através da morte dele na cruz, ele tornou possível que nós homens comungássemos com ele novamente. Você pode não acreditar em mim, amigo, mas um dia irá acreditar. E nesse dia, meu amigo, a verdade irá libertar você. Ah, George, agora deixe ele em paz. Ele não quer mais ficar ouvindo sobre isso. Além do mais, temos sorvete e um jogo de basquete lá na sala. Obrigada. É melhor não decepcioná-la. Sabe como ela gosta de basquete, não é? Vamos. Vem. Sinto muito, sem alvará não pode funcionar. É a lei. Eu tenho que lacrar o prédio. Eu não entendo. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu só quero ajudar essas pessoas. Lamento, mas a lei é lei. Tem 10 minutos para tirar suas coisas e sair. Certifique-se de que faça isso. E para onde vamos? Isso não é problema meu. Eu não acredito. Você está bem? Tô ótimo. Vamos arrumar tudo e sair daqui, tá bom? Tá. Vamos pegar tudo. Levar a comida, os cobertores, tudo que formos precisar. Parece que não gostaram da gente ficar aqui. E como você está? Ela estava certa. Do que está falando? Quem tinha razão? Minha irmã. Ela disse que Jesus voltaria para pegá-los. E ele voltou. Por que nos deixaram aqui? O que fizemos de errado? Não fizemos nada de errado. Somos pessoas decentes. Nós cumprimos a lei. Eu encontro a escória nas ruas todos os dias. Aquelas pessoas deveriam ser abandonadas. Não nós. Mas ela se foi. Ele a levou.
O que mais poderia ser? Não foi isso que aconteceu. Na véspera de Jesus ser traído, ele pegou o pão, agradeceu e o partiu, dizendo: tomai e comei. Este é meu corpo. Então ele tomou de um cálice e disse: este é o meu sangue, derramado por seus pecados. Fazei isso em memória de mim. Deixe-me ver. A senhora esteve aqui durante... 4 meses. Durante um bom tempo. Conforme os relatórios, a senhora vai bem. Eu acho que é hora de nos deixar e seguir com sua própria vida. Ah, só mais uma coisa. Leve isso para informar a sua estação local de censo. Sua cooperação agora é exigida. Contamos com a senhora. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos. Caros americanos, eu pedi esse momento para lhes falar em virtude do turbilhão que assolou nossa nação nos últimos meses. Eu venho diante dos senhores hoje como alguém que também sofreu com a grande tragédia. A magnitude da perda que sentimos, as vidas que se modificaram para sempre não podem ser contadas. Nenhuma resposta foi encontrada e nem acho que exista resposta que vá ser suficiente para abrandar a perda de nossos amigos, familiares e entes queridos. Mas temos que prosseguir e salvar nossa nação assim como nós nos salvamos. Como sabem, o sofrimento se estende para além de nossas fronteiras. A catástrofe se abateu sobre todas as nações existentes na face da Terra. O presidente do Conselho Mundial de Nações pediu para que nos unamos à Aliança Econômica Global. Tal ação irá impulsionar nosso país para a saúde e a estabilidade econômica. Os senhores devem me apoiar no sentido de modificarmos nossa moeda atual em créditos globais o mais breve possível para assegurar o sucesso desse programa dinâmico. Países como a Inglaterra, França, Grécia e mais 7 nações europeias se uniram e agora estão obtendo resultados surpreendentes. Apesar de nossas perdas pessoais, devemos lembrar que as condições econômicas vigentes são boas. As oportunidades de trabalho estão disponíveis em todos os campos. Ao declararmos a lei marcial e procedermos à condenação de criminosos, diminuímos consideravelmente a incidência de crimes. Esta é uma época de prosperidade, uma época de bênçãos depois da praga.
Para proporcionar ainda mais estabilidade, muitos programas novos e de longo alcance serão criados e nós continuaremos a realizar o censo de emergência. Pedimos para que todo cidadão receba o chip biológico introduzido no começo do ano na Europa. Como sabem, esse chip B irá assegurar que todos os créditos monetários sejam devidamente armazenados e acessíveis. É muito parecido com um cartão de crédito com uma excelente vantagem. Não poderemos jamais acordar e descobrir que perdemos o cartão. Nós pedimos que ajudem a apoiar seu país à medida que caminhamos para essa nova era. Eu agradeço por sua compreensão e seu apoio. Deus lhes abençoe e Deus abençoe a América. Boa noite. Eu quero encorajar todos vocês. Devemos continuar com o pensamento em Cristo, nos dirigindo para o objetivo de ajudar os outros a conhecerem Jesus e mantê-lo como nosso mestre. Eu preciso que todos façam uma lista de suprimentos e de suas necessidades. John irá passar daqui a pouco e recolher as suas listas. Jacó, vamos ficar bem? Deus nos fará ficar bem. Vamos para a cama. John? Oi. Eu preciso que cuide de todos por alguns dias. Tá bom. Eu vou pegar o que temos em dinheiro. Vou comprar o máximo de suprimentos que puder. Ah, e não esqueça da sua lista. Eu não preciso de nada. Traz uma água aí. Acha que vai dar certo? Deus irá nos proteger. Ele sempre faz isso. Jacó, acha que virão atrás de nós? Eu não sei quais são os planos de Deus, mas Ele prometeu estar sempre ao nosso lado. Aconteça o que acontecer. Amém. Queria falar com a gente? Agente Baker e Riley, por favor, sentem. Estou chamando todos os agentes para que sejam informados. O que tenho a dizer vem diretamente de Washington. Tem relação às investigações em andamento e aos desaparecimentos há 18 semanas. Achamos que é do melhor interesse da nossa nação e do Departamento de Justiça redesignar todos os agentes atualmente envolvidos. O Departamento de Justiça agradece a todos os agentes pelo excelente trabalho que foi realizado durante circunstâncias tão extremadas. Em outras palavras, está terminado. Oficialmente. Como assim terminar? Não achamos nenhuma resposta concreta. Ouviram o presidente. Não há respostas. Temos que nos concentrar nos casos do Departamento de Justiça e de Segurança Nacional. Eis aqui sua nova tarefa. O nome do sujeito é Jacob Krause. Nosso serviço secreto diz que ele é uma ameaça para a segurança nacional. Acredita-se que ele esteja atualmente tentando criar uma força paramilitar. O objetivo da força não é conhecido no momento. De onde surgiu esse cara? Está tudo no seu relatório. Nos passem quaisquer informações imediatamente. É um caso delicado. Sejam discretos. Bom dia, senhores. Agente Riley. Senhor? Eu fui informado que ainda não se apresentou à sua estação de censo. Não, senhor. Eu pretendia fazer isso quando eu estava indo para casa. É que a agência lá está lotada. Então não deixe de fazer isso. Sim, senhor.
Oi. Se importa se eu me sentar aqui? Lindo dia, não é, Catherine? Eu conheço o senhor? Eu tenho um recado para você. Jesus a ama. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Encontrou alguma nova pista? Sim, um telefone de 2 anos e um endereço para correspondência. E ele é judeu. Jacó Krause. Bom trabalho. Ele não é apenas judeu. É rabino. E o endereço para correspondência é uma sinagoga. Tem esposa? Não há registro de que tenha sido casado. Por que o rabino iria querer iniciar uma organização paramilitar? Eu não sei. Ele tem uma ligação com alguma organização terrorista conhecida? A Interpol não acha. Aqui tem alguma coisa. Há um artigo sobre ele no Time. Parece que ele ocupou um abrigo cristão para os sem-teto, depois que descobriu que a administração e os residentes estavam entre os que foram levados. O Resgate Humanitário Global fechou todas as missões e abrigos há meses. Tem um endereço aqui. Talvez valha a pena verificar. Tá bom. Encontrou alguma coisa? Sim, cadeiras em círculo. Nada mais. Pela quantidade de poeira, ninguém vem aqui há muito tempo. Vamos embora daqui. Isso está me parecendo uma caçada inútil. Aí, isso é ridículo. Charles, nós passamos 3 meses de nossas vidas entrevistando pessoas. E pra quê? Para dizerem que a resposta oficial é que não há resposta? É, não há resposta que queiram aceitar em termos oficiais. Tá, e esse Krause? Sabe que eu não vi nada, uma prova sequer que esse homem seja uma ameaça para a segurança nacional? Não importa o que pensamos, nosso trabalho é encontrar ele. Vamos encontrar esse cara. Encontrá-lo? Pra quê? Para entregá-lo para um governo militar, para que o prendam, o torturem até um determinado momento dessa nova era? Viu se ele já usou alguma arma, algum elemento para a fabricação de bombas? Escuta, não somos o júri. Se eles nos mandam encontrar pessoas, encontramos. Se mandam entrevistar, entrevistamos. Somos apenas parte de todo o processo. Se não fizermos nossa parte, então tudo desmorona. Pode ser necessário. Esse trabalho tinha um significado para mim. Agora sinto como se fosse um peão no jogo de outras pessoas. Talvez seja a hora de parar e aceitar os fatos. Tudo bem. Desista se quiser. Mas se largar agora, jamais vai saber o que houve naquele dia. Jamais saberá a verdade. E é a verdade que está procurando, não é? Adam. Vai ficar ou vem comigo? Dr. Wilkes. Quem me chama? Adam Riley, FBI. Eu não quis assustar o senhor.
FBI? Eu fiz algo de errado? Não, senhor. Só vim fazer algumas perguntas. Eu acho que preciso de companhia. Tenho estado silencioso demais aqui ultimamente. É o único lugar onde posso encontrar a paz. Eu perdi quase um quarto de minha congregação. Os outros apenas sumiram. É uma pena fechar para sempre as portas de uma igreja. Em que posso ajudá-lo, agente... Riley. Riley, sim. Eu andei lendo coisas interessantes nesse livro que pertencia a um amigo meu. Tome cuidado. Esse livro não é bem-vindo hoje em dia. Eu o vi na televisão há algum tempo, apresentando uma teoria bem interessante sobre os desaparecimentos. Teoria? Essa é uma palavra interessante. Não são teorias, é a pura verdade. Veja bem, Adam. O Senhor Jesus Cristo voltou para levar seu povo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tal versículo prevê o que aconteceu, o arrebatamento. Outra referência, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Foi prometido que Jesus irá retornar com a palavra de ordem e a voz do arcanjo. E quando ocorrer, aqueles que creem e estão vivos o verão e escutarão a trombeta de Deus e estarão com ele instantaneamente. Porém, tudo isso será invisível para aqueles que não creem. Então, o que aconteceu foi o desaparecimento, o arrebatamento dos que creem. É difícil de acreditar, doutor. Tá bom. E depois? O início da grande tribulação, abjuração em massa, um governo único mundial, tratados com Israel, maior perseguição contra os novos seguidores de Cristo, o desenvolvimento econômico e o colapso. E, finalmente, a ira de Deus derramada sobre os infiéis. Essas coisas já estão começando a acontecer, agente Riley. Mandaram procurar um homem. Um judeu que parece estar reunindo seguidores. Bem, ele pode ser um dos 144 mil. O quê? Apocalipse 14, versículos de 3 a 5. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O Cordeiro seria? Cristo. E as primícias? De novo no Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse judeu que procura pode ser um dos judeus escolhidos para permanecer e pregar a mensagem de Jesus Cristo. Você ainda não me acredita? Muito obrigado pela atenção, Dr. Wilkins. Não é uma questão de crença. Sim, é sim. Acredite em mim, eu sei. Por que você acha que ainda estou aqui? Sinto muito. Sente porque ainda estou aqui? Ou lamenta porque eu realmente não acreditei nele? Não sente, estamos saindo. Saindo para onde? Recebi uma pista do Kraus.
O que é que está acontecendo aqui? Não sei, mas vamos descobrir. Traz a caixa ali. Peguem isso. Tudo isso agora. Isso agora. Já. Por favor. Sim, senhor. Pode deixar. Vai, por favor. Esvazie essas caixas. Para trás. Verifica lá dentro. Veja se não tem mais ninguém. Vamos, expressa, vamos. Venha, por aqui. Desculpem, essa é uma área proibida. Sou o agente Riley e esse é o agente Baker. Sinto muito, senhor, mas é área restrita. Quem é o seu comandante, sargento? Vamos falar com ele. Tenente Fredericks, 2 agentes do FBI gostariam de falar com o senhor. Atenção, por aqui. Sim, senhor. Imediatamente, tenente. Sigam. Sou o Tenente Fredericks. O que posso fazer pelos senhores? Tenente, estamos aqui à procura desse homem, Jacob Kraus. Aqui não tem ninguém com esse nome. Temos informações de que ele foi visto pela última vez aqui. Como eu já disse, não há ninguém aqui com esse nome. Tenente, esperamos total cooperação do regime global durante essa investigação. Agradecemos ao FBI pelo auxílio. Mas agora a investigação é nossa. Sargento, acompanhe os cavalheiros ao seu veículo. Sim, senhor. Isso aqui não é uma investigação, é uma varredura. Para trás, por favor. Tá, tudo bem, pode ir. Por favor. Não é a Catherine Harris? O que ela está fazendo aqui? Temos que levá-la. Me dê cobertura. Vamos verificar Que? embaixo dos fundos. Por aqui. Me dê cobertura. Cuidado aí. Está forçando a barra. Vamos lá, Jack, lá atrás. Tudo bem, está seguro aqui. Tá bom, por favor. Para trás. Ei! Soldado! Será que entende alguma coisa desses motores novos? Volta por ali. É. Um pouco. Eu trabalhei na oficina. Adam, o que faz aqui? Eu me perguntei a mesma coisa a seu respeito. Vou tirar você daqui. Tá. Estamos vigiando, sargento. Pode ligar. Obrigado. Valeu. Tenente, estamos com uma suspeita em fuga. Não vão se meter em encrenca por isso, vão? Devemos perseguir, tenente? Não. Cuidaremos deles depois. Mais alguma ordem, tenente?
Procedimento padrão. Sim, tenente. Muito bem, vocês ouviram. Vamos sair e queimar tudo. Vamos! Faz tempo que não tomo uma xícara de café quente. Catherine, o que estava fazendo com aquelas pessoas? Eu sou uma daquelas pessoas. É uma seguidora de Jacó Krause? Não. Eu sou uma seguidora de Jesus Cristo. Como ele. Durante 2 anos, George me falava da paz e da alegria de conhecer o Senhor. E Deus sabe como eu amava aquele homem. Mas eu o achava louco. Agora eu olho para trás e, meu Deus, eu achava que eu tinha tudo resolvido, que eu era tão esperta. Mas agora eu sei. Quem manda não sou eu. É Deus. Ora, se isso é verdade, então por que todos os seus amigos que creem estão sendo levados pela unidade global? Bom, as coisas nem sempre acontecem como queremos que aconteçam. Mas isso não nega o fato de que é Deus quem está no controle. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estou aprendendo. Essa alegria, essa paz que eu encontrei bem a tempo. E o tempo é curto. Chegará o dia em que será tarde demais. E as pessoas precisam saber que Jesus as ama. Elas precisam saber da urgência. Agora é o momento. Agora é o momento. Aí vem encrenca. Agentes Riley e Baker. Acredito que estejam com a nossa suspeita. Sua suspeita? Levem-na. Agente Riley, abaixe a arma e entregue nossa suspeita. Quem é você? Abaixe a arma. Eu perguntei. Quem é você? Abaixe a arma ou usaremos a força. Abaixe a arma. Adam, não vale a pena. Ir com eles não é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou estar bem. Adam, ele está esperando você. I look unto the hills from where does my help come from? My help comes from the Lord. Você não queria saber quem eu sou? Sou alguém com quem não deve querer se meter. Se por acaso fizer outra coisa assim novamente, eu o enterrarei tão fundo que jamais provará a liberdade de novo. O que foi mesmo que falou sobre se sentir como peão? É muito estressante. Essas barreiras já estão enchendo.
Você tem que usar. Eu sei. Não dá mais pra adiar. Eu sei. Senhor, este é o seu segundo aviso. Todos os empregados do governo deverão ser levados sob custódia imediata diante sua terceira infração. Agora podem ir. Obrigado. Como sabia onde estávamos? Eu acho que alguém nos seguiu. Não. Saímos sem ser seguidos. Não passamos por nenhuma barreira e eles já estavam atrás de nós. Não há muitas estradas vindas de lá. Alguém deve ter nos visto. Agora, o que foi? Voltamos à estaca zero. Tem alguma coisa nesse lugar que me incomoda. Além das baratas? É. Fala pra mim, o que estamos procurando aqui? Eu conheço esse lugar. Como? Meu pai e eu costumávamos acampar no topo de uma montanha. Fica algumas horas daqui. Como pode ter tanta certeza? É igual a qualquer outra montanha dessa parte do país. Não. Conheço isso como a palma da minha mão. Tá. Você quer dirigir a noite toda para ir ao topo de uma montanha e encontrar essa figura, baseado no fato de que encontrou uma fotografia presa numa parede. Eu não concordo. Procure que acharás. Tem uma ideia melhor? Não. Então, você fica ou vem comigo? Se ele estiver lá, pode estar armado. Por que demoraram tanto? Paramos para abastecer. Jacó Krause, agentes Baker Riley, FBI. O senhor está preso. É lindo, não é? Eu adoro esse lugar. Por acaso já pensaram como é que tudo isso existe? Como tudo isso foi criado? Estão vendo aquelas árvores frutíferas? Elas dependem de Deus para seu sustento. Quem é você? Sou um servo de Jesus Cristo. Eu falei com alguém que me disse quem poderia ser. Ele estava certo? Possivelmente. É dos 144 mil? Deus nos escolheu para transmitir a esperança.
e a vida nesse mundo. Principalmente agora. É o que eu estou fazendo. Apontando em direção a Jesus Cristo. Tudo o que sei é que há um mandado de prisão contra o Senhor. Pode cooperar ou teremos que usar a força. Eu entendi. Charles, o que está fazendo? Eu só estou fazendo cumprir a lei. Que lei? A lei de Deus? Ou a lei dos homens? Vire-se e coloque as mãos atrás da cabeça. Isso é realmente necessário? Só estou cumprindo o meu dever. Escuta, o algeme de frente, então. Todo mundo serve a alguém. Você serve a quem? Vamos embora. Espera um pouco. Você nos trouxe aqui. Por quê? Deus nos ama tanto que enviou seu filho para morrer na cruz. O sacrifício perfeito de Jesus, o derramamento de seu sangue, nos torna capazes de comungar com Deus de novo. Como o primeiro homem, Adão, antes de desobedecer a Deus. Está sendo acusado de traição, é pena capital. Pode vir a morrer. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Há coisas piores do que a morte. Foi o arrebatamento, sabia? Não há provas que tenha sido. Por isso é uma questão de fé. Já me disseram isso. E esse chip na sua mão? Eles o chamam de chip B. Para que serve? Não é nada mais do que um cartão de crédito. É mesmo. Não há nada a seu respeito. Nenhum tipo de informação que não esteja gravada nesse chip. Não pode vender ou comprar sem ele. Não pode viajar sem ele. E tem mais ainda. Eles o chamam de chip B. Sabe o que significa o B? Biológico. Código biológico. Mais do que um cartão de crédito. Para que mais ele serve? Para mais nada. Rastreamento. Via satélite. Código biológico e rastreamento via satélite. Ou, como o Conselho Global de Nações o chama, o chip da besta. Por que acha que a unidade do regime global sempre parece estar um passo à frente da gente? Sabe, Charles, o motivo de acharem que eu sou uma ameaça é porque digo aos crentes para não colocarem esse chip. Não é coisa de Deus. Eu não acredito em nada disso. Você é um louco com alguma teoria de conspiração. Há muitas explicações para o que aconteceu naquele dia. E você? Você é um tolo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se tolo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é tolice diante de Deus. Não quero cortar a sua, amigo, mas eu fui criado na igreja. Sou uma pessoa de bem. Charles, ninguém é perfeito. Você não chega aos céus ou à presença de Deus fazendo boas ações. Deus é perfeito. Ele não pode permitir o pecado na sua presença. E nós, infelizmente, somos pecadores. Está dizendo que se acreditar que Jesus pagou por nossos pecados... E que Ele é o Senhor da sua vida, então chegará à presença de Deus e conhecerá a extensão do seu perdão e do seu amor por você. Eu ainda acho que é um tolo. É uma decisão pessoal, Charles. Vou beber alguma coisa. Quer um refrigerante? Quero. Deixa que eu ponha a gasolina. Eu não quero. Não se preocupe. Posso sair para me esticar? Olha só, se eu quisesse fugir, não me encontraria. Tá bom. Sabe o que vão fazer com você? É, eu tenho uma ideia. Então por que se deixou pegar? Para falar com você. O que quer dizer com isso? Deus queria que eu falasse com você. Sabe, Adam,
Não há muito tempo. O seu coração sabe que ouviu a verdade. A verdade é uma coisa poderosa. É por isso que as pessoas a temem tanto. Mas, uma vez que a ouviu e sabe que é verdade, tudo mais não passa de imitação. A questão é: você rejeitará ou aceitará? Eu aceito. Quero ter o que você tem. Conhecer Jesus. O que tenho que fazer? Você só tem que pedir. Se confessarmos nossos pecados e pedirmos a Jesus Cristo para ser nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, passaremos a eternidade em seu reino. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, e nem haverá dor. Porque as primeiras coisas já passaram. E eis que faço novas todas as coisas. É sua hora, Adam. Deus. Eu sei que existe. Por favor, me perdoe. Entre em minha vida, Jesus. Ó Deus, me guie. O que você está fazendo? Aceitando. Agora entra na mala. Mais uma coisa. Não se esqueça de mim. Não vou esquecer. E nem você. Isso é a gasolina que está sendo colocada lá no carro. Naquele carro? Aí, você não pagou. Não! Não há como voltar agora. Alô? Adam? Charles? Sabia que era você. O que você acha que está fazendo? O que acha que estou fazendo? Estou ajudando o fugitivo a fugir. Enlouqueceu? Tá maluco? Essa é a coisa mais louca que você já fez. Não. Essa é a coisa mais sã que já fiz. Eu não vou colocar meu pescoço a prêmio por sua causa. Não dá, não posso, não dá. Eu sei. Foi por isso que eu deixei aí. Adam, não faça isso. Estou lhe pedindo, não faça isso. Amo você, meu amigo. Mais do que posso imaginar. Mas não posso falar agora. Estou ocupado. Adam? Adam? FBI. Obrigado. Queira sair do veículo, por favor. Algum problema? Aguarde aqui, senhor. Busca Adam Riley. Informação indisponível.
Interrupção de rede. Às vezes eu odeio a tecnologia. Dessa vez o senhor pode ir sem outro aviso. Boa sorte. Adam, espere! Parem aquele carro! Parem aquele carro! Espere, o que está acontecendo? O que está vendo? Agente Riley, jogue fora sua arma e saia do veículo. Por que fez isso? Tinha que fazer. Não tive escolha. Eu finalmente descobri o que procurava. A verdade. Como se sente jogando tudo fora por nada? Onde está ele? Eu pego. Riley, você é um tolo! Um tolo! E isso é inútil. Obrigado pela ajuda, Agente Baker. Nas palavras do apóstolo Paulo, combatam o bom combate, terminem a carreira, guardem a fé, mantenham-se firmes e sejam leais ao Senhor, que sofreu a ira e morreu por nossos pecados, para que possamos desfrutar da vida eterna com Ele. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.